Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos ficar em pé. Eu vou pedir a vocês que abram a Bíblia de vocês lá no livro de Provérbios, capítulo de número 1, versículo de número 7. Vamos ler apenas 3 versículos deste capítulo. Provérbios, capítulo 1, versículos de números 7, 8 e 9. A palavra do Senhor, ela diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão um diadema de graça para a cabeça e colares para o teu pescoço. Deus, nosso eterno Criador, nosso Pai, Ele deu a sua sabedoria para as nossas vidas, exatamente para que nós possamos direcionar os nossos caminhos. Sabedoria essa que nós, quando recebemos do Senhor, ela serve para muitas coisas. Serve para o bem e serve para o mal. Mas nós que somos os filhos de Deus, nós que fomos chamados por Cristo Jesus, nós temos esta sabedoria dos altos céus pelo Espírito que habita em nosso coração, na nossa vida e no nosso corpo, para que nós venhamos sempre a escolher o caminho correto. Mesmo estando ou tentando seguir o caminho correto, muitas vezes nós nos deslizamos desse caminho. Por isso que em todo tempo temos que colocar o nosso coração, temos que colocar a nossa palavra diante da presença de Deus, para que Ele venha sempre a nos instruir, para que Ele venha sempre a nos direcionar na nossa vida, para que Ele venha sempre a nos conduzir. Que direção Deus Ele sempre dá, porque quando nós temos 2 caminhos pela nossa frente, provavelmente, normalmente, nós sabemos que um caminho Ele leva para o bem e outro caminho Ele não leva para o bem. Um caminho ele pode seguir e ser muito mais rápido que o outro. E aí é onde nós temos que chegar e pedir direção para Deus. Eu e você devemos seguir o caminho mais rápido ou seguir o caminho natural das coisas? E aí é essa a nossa dúvida, aonde nós temos que colocar e dobrar os nossos joelhos diante da presença de Deus exatamente para isso, para que Ele venha nos guiar e nos conduzir em toda a verdade que está em Cristo Jesus. Amém? Por isso que nós lemos aí no primeiro versículo 7, temor de Deus é o princípio da sabedoria nas nossas vidas. Quando a gente teme a Deus, quando a gente respeita a Deus, quando a gente deixa Deus no controle e na direção das nossas vidas, por pior que seja, por menos que a gente consiga enxergar uma luz, se nós tememos a Deus, Ele nos guia, como Davi ele diz no Salmo 23, guia-me pela vereda da justiça, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo naquele lugar. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor e apresentar as nossas vidas desse culto nesta noite em que nós estamos aqui reunidos para adorarmos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos ao Deus da glórias por todas as coisas, Senhor, por mais essa semana que o Senhor, ó Deus da glórias, cuidou, abençoou, nos protegeu e não nos desamparou em momento nenhum da nossa vida, Pai. Obrigado por todas as coisas, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Teu Espírito nos trouxe aqui esta noite à Tua casa, Senhor. Hoje é uma noite especial. É uma noite, ó Pai, em que
nós celebramos várias coisas. A primeira de todas é que nós estamos aqui, ó Deus, para Te agradecer por mais esse dia, por essa semana, Te agradecer pelas nossas vidas, Te agradecer, ó Pai, por todos os desafios que nós tivemos, Senhor, e em todas as coisas nós Te damos graças, ó Pai, porque o Senhor sempre esteve conosco em todos os momentos. Estamos aqui também para celebrar, ó Pai, a ceia, a ordenança de Cristo Jesus nas nossas vidas. Estamos aqui, Senhor, também, ó Pai, para Te agradecer por todos os papais, ó Senhor, que fazem parte da nossa casa, da Tua casa, Senhor, os nossos visitantes, ó Pai, todos aqueles, ó Senhor, que estão aqui presentes e aqueles que irão vir, ó Pai. Nós já Te pedimos a Tua bênção na vida de cada um, ó Pai. Dirige, Senhor, todas as coisas nessa reunião, nesse culto de louvor e de adoração ao Teu santo nome, ó Pai. Que todos aqueles que estiverem aqui à frente, seja para falar, ler a Tua palavra, a Tua mensagem, seja, ó Pai, para orar, seja para trazer uma declaração, um momento de louvor e de dedicação ao Teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Que todos venham a ser usados pelo Teu Santo Espírito para abençoar o Teu povo, para falar aos nossos corações, para tratar com nossas vidas, ó Senhor, e que acima de tudo, todos nós venhamos a Ti agradecer e honrar o Teu santo e maravilhoso nome nas nossas vidas. Conduz todas as coisas, ó Pai, e dirige tudo aqui esta noite. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos louvar o Senhor. Eu quero pedir aos irmãos que vêm estar aqui à frente.
Convido o irmão Zequinha. Os irmãos vão ajudar nós a cantar. E através desse hino, os irmãos estiverem preparados com os dízimos, as ofertas, os irmãos fiquem à vontade agora neste momento. Nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, agradecendo mais um dia que estamos na tua casa, Deus, onde viemos prestar culto ao Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um que aqui está, Deus.
Também posso estar abençoando os discos e as ofertas, Pai, que foi trazida na cesta. E o Senhor possa estar abençoando cada um que ofertou, Pai, e nunca falta. E que o Senhor te dê em dobro. Está sempre ofertando aqui. Obrigado por tudo. Fica com nós nessa noite, nesse culto, na ceia do Senhor, nos dando sabedoria cada vez mais. O pastor que trará a mensagem, Pai. E abençoa nossas vidas em nome de Jesus, Pai amado. Amém. Os irmãos podem se assentar. Agora eu quero dar a palavra para a irmã Maria, que trará uma mensagem para os pais. Senhor Jesus, Amém. esteja com todos. Amém. Amém. Eu vou pedir permissão para o pastor, em nome das irmãs que me convidaram para estar lendo uma mensagem do Dia dos Pais. Né? Dia dos Pais. Ser pai é procurar ser amigo, o espelho e o mestre de seu filho. Ser pai é ter no coração a alegria de ser pai. E ser pai feliz pelo simples privilégio de ter um ou mais filho para com eles conviver. E chorar quando o filho chora e sorrir quando o filho ri. E sofrer quando o filho sofre. Ser pai é acordar bem cedinho e o pão de cada dia ganhar. Esquecendo lutas e fadiga, os filhos abraça, ensina a orar. Graças a Deus, nosso Pai, pelo dia de trabalho e o pão que tu nos dá. Ser pai é ensinar o caminho do Senhor e ser pai é tornar-se como uma criança, para com os filhos brincar e tornar-se juvenil. Para com eles Ser pai é incentivar, aconselhar e os passos do filho acompanhar. Nunca a falsidade usar, pois pai requer somente a verdade retratar. Ser pai, quanta responsabilidade. Pais, ensina aos seus filhos no caminho em que deve andar. E ainda quando foram velhos, não se desviará dele. Essa mensagem fica para todos os pais. Aqui tem mais pais que filho novo, né? Para a gente estar passando a mensagem para as crianças, né? Mas quem é pai aqui, que eu creio que quase todos são, né? Tem mãe também, em lugar de pai, que luta também, né? Pelos seus filhos. Então, que Deus abençoe a cada um. E Deus abençoe que o ano que vem esteja todos aqui, até mais pais, né? E o mesmo que estão aqui hoje, estão aqui conosco, passando mais um dia, porque Deus sabe até quando nós vamos.
Então, por isso, eu desejo a todos vocês parabéns, feliz Dia dos Pais. Amém. Obrigada pela oportunidade. Eu não sei lidar com o celular, eu tenho as coisas no escrito, no caderno, na rede. Obrigado pelas palavras, irmã. Irmãos, vamos abrir lá no livro de Atos, capítulo de número 16. Enquanto vocês vão abrindo, não se esqueçam que semana que vem é o terceiro domingo do mês, é o domingo que nós separamos para nós para nós ofertarmos, né, para a nossa campanha de missões, e no próximo domingo nós iniciamos a próxima campanha de missões, que é a campanha de missões nacionais, né, promovido pela Junta de Missões Nacionais das Igrejas Batistas. E hoje nós estamos recebendo uma família, né, aqui conosco, Silvana, né, Letícia Mora e o senhor Antônio. Sejam bem-vindos, né, eles estão aqui, vieram visitar-nos esta noite, sintam-se à vontade conosco, né, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Abriram lá no livro de Atos, capítulo de número 16. Como introdução, deixem aí no capítulo número 16, nós vamos ler a partir do versículo 11. 1 Coríntios, capítulo de número 1, vou pedir para o nosso irmão Diogo colocar, é o primeiro, isso. Versículo de número 27, vocês já devem conhecer, ou já devem ter ouvido falar sobre esse versículo que o apóstolo Paulo ele escreveu para a igreja de Corinto. Diz assim: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. O desenrolar da mensagem dessa noite, ela está vinculada a esse versículo que Paulo ele escreveu. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, que vocês respondam no seu coração. Você, quando você já viu Deus ele fazer algo na sua vida, ou na vida de outra pessoa, e você conhece toda a situação de determinada coisa que aconteceu na vida de alguém, eu vou perguntar para você: você entende o agir de Deus? Por que essa pergunta? Quando a gente lembra de algo que Deus ele fez na vida da gente, de algo que Deus ele promete para a vida da gente, a gente imagina várias formas ou várias maneiras de a gente conseguir alcançar aquilo que Deus ele propõe a fazer e faz na vida da gente. Algumas demoram, outras são muito rápidas. Algumas elas acontecem naturalmente, tranquilamente na nossa vida, outras a gente padece de tal maneira que a gente não entende por que acontecem certas coisas. E quando você começa a olhar para um momento em que você recebeu algo de Deus, ou Deus fez algo na sua vida, ou na vida de alguém, se você for lembrar do começo da história até o momento final, você chega e você vê assim, não dá para entender porque Deus ele faz dessa ou daquela maneira. Eu vou pegar uma situação da palavra de Deus que está lá no capítulo de número 16, até baseando nesse versículo de 1 Coríntios capítulo 1, 27. Se você chegar e você tentar lembrar nas Escrituras, desde o Antigo Testamento até Apocalipse, né, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver que somente Jesus, ele foi chamado para sofrer,
ser escarnecido, açoitado, morto, depois ressuscitado e glorificado. Se Deus ele chegasse e falasse com você e comigo que você vai ser chamado para sofrer, e muito, que Jesus sofreu demais nessa vida, mas que no final você iria abençoar uma multidão a você, eu pergunto para você, você ia aceitar? Repara bem, se Deus ele fizesse essa proposta que ele fez para Jesus, porque Jesus ele sabia desde o início o que ele iria enfrentar. Se Deus ele fizesse essa proposta para você, como ele falou para Jesus, será que a gente iria aceitar? Porque uma coisa é Deus ele chegar e falar para a gente assim: você vai sofrer bastante, mas no final você vai ter a vitória. A vitória de Cristo no final não foi para ele. A vitória de Cristo no final foi para quem? Para mim e para você. Porque quando ele ressuscitou por nós. Porque éramos para nós morrermos e não sermos ressuscitados, por causa dos nossos pecados. E quando ele foi para o céu, falando que ele voltaria, foi também por nossa causa, que Jesus sempre foi Deus. Quando ele foi para o céu, glorificado, foi para mostrar para nós que aquilo que ele prometeu para a gente vai acontecer um dia. A gente vai para o céu. Com todos os nossos defeitos? Não. Nós vamos para o céu glorificados. Vai chegar um momento em que quando Jesus ele voltar, nós seremos completamente glorificados para nós podermos entrar no céu. Agora eu vou dar um exemplo de coisas que acontecem. Vou falar sobre 2 exemplos da palavra de Deus. Vocês se lembram de José do Egito, não lembram? O que aconteceu com José do Egito? Ele teve 2 sonhos, em que Deus colocava ele numa posição que estava acima de qualquer tipo de pessoa que existisse, até muito mais do que os seus pais, e Jacó era um dos patriarcas, muito mais do que todos os seus 11 irmãos. Só que teve uma coisa: José não sabia que ele ia sofrer. José não sabia que ele ia ser vendido como escravo. José não sabia que ele ia viver muito tempo na prisão, até ele chegar e Deus completar o tempo para ele chegar e ser o maior do Egito, só ficando abaixo do faraó. Outro exemplo, Davi. Davi, quando foi chamado por Deus para ser rei, ele não sabia o que ia acontecer na vida dele. Adolescente, ele foi chego, Samuel foi lá para escolher Davi, ungir ele para ser rei. Só que, olha só que interessante, ele foi, matou Golias, foi lá morar na casa do palácio real, e ele teve que fazer o quê? Fugir. Porque o rei Saul queria matar Davi. Mas Davi era muito forte. Davi ele enfrentou Golias. Davi poderia muito bem se defender e matar Saul. Mas ele tinha temor de Deus no seu coração. E ele falava consigo e com os homens que estavam com ele: quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Independente da pessoa estar certa ou errada, aquele homem que estava no poder, ele foi um homem que foi abençoado por Deus para ser rei, mesmo não sendo da vontade de Deus, mas ele foi abençoado. Agora olha só que coisa interessante, Davi não sabia, quando ele foi chamado para ser rei, de que ele iria fugir, de que ele iria sofrer, de que ele iria ser tratado como um indigente. Quando ele fugiu sem nada. Ele teve que se esconder do rei, ou para não morrer,
ou para não ter que chegar e fazer justiça com as suas próprias mãos. Olha só que interessante, quando a gente lê a história e fica sabendo um pouquinho desses dois homens, eles demoraram quase que 13 anos da sua vida sofrendo, padecendo, para eles chegarem na posição em que eles estavam. Eles não sabiam que eles iam sofrer. Se Deus chegasse e falasse para eles que eles iriam sofrer, será que eles iriam chegar e aceitar? Por serem homens de Deus, sim. Agora, nós também somos homens e mulheres de Deus. E se Deus falasse isso para nós? Eu acho que a maioria de nós vai falar assim: deixa no meu cantinho aqui. Deixa eu ser um crente de banco, um irmãozinho que vai tocando a vida, participando dos cultos, adorando a Deus e vamos que vamos. Eu vou chegar e vou falar sobre a situação de que Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, quando nós lemos o capítulo de número 16, nós só conseguimos enxergar duas pessoas, Paulo e Silas, mas nós nos esquecemos que Timóteo estava junto e tinha uma quarta pessoa oculta que estava contando essa história. E essa quarta pessoa oculta foi exatamente o homem que escreveu o livro de Atos, que é Lucas. Fazendo uma introdução, o capítulo 16 ele se refere à segunda viagem missionária de Paulo. Eles saem, partem de Antioquia para chegar e pregar o Evangelho. Eles decidem ir para um determinado lugar. Acompanhem comigo, versículo de número 6. Olha só o que acontece. Eles já estavam caminhando, passaram por algumas cidades e a palavra de Deus ela estava crescendo, as igrejas estavam sendo fortalecidas, e vai dizer assim que Paulo, e os outros 3 irmãos, eles estavam percorrendo, versículo 6, a região frígio-gálata, sendo impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Paulo ele chega, ele vai fazer a viagem missionária. E a Bíblia, a palavra de Deus inteirinha, ela fala de missões. E Paulo, quando a gente fala de missões, quando a gente ouve missões, a gente pensa assim: qualquer lugar que eu for, Deus ele vai me abençoar. O propósito de Paulo na segunda viagem missionária era revisitar todas as cidades e igrejas que foram plantadas na primeira viagem e plantar outras novas igrejas. Uma delas era ele ir para a Ásia. Só que aí o Espírito de Deus ele chegou e impediu a vida deles. Primeira coisa que nós temos que aprender na vida da gente, seja em missões ou seja em viver a nossa vida, temos que ouvir a voz de Deus. Temos que deixar Deus falar conosco. Aí o que foi que Paulo ele fez? Versículo 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, não permitiu. E depois deles contornarem essa cidade, esse local, eles chegaram a Troade. De noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí, assim que teve a visão, imediatamente procuramos, esse procuramos é a quarta pessoa oculta, que é Lucas, que aí ele começa a falar na primeira pessoa, no caso do plural, partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Como que a gente vai chegar e ouvir a voz de Deus? Como que a gente vai chegar e a gente vai perceber quando Deus ele quer chegar e nos direcionar para alguma coisa? Eles foram para um lugar, queriam ir para um lugar, Deus ele falou não. Queriam ir para um outro lugar, Deus falou não. Aí eles estavam numa determinada cidade de noite. E essa quarta pessoa oculta, ele é Lucas. Lucas era grego e fazia muita influência. Lucas ele era um médico, Lucas ele amava a sua profissão, e por amar tanto a sua profissão, daquilo que ele aprendeu, ele queria registrar detalhadamente sobre a vida e a obra que Deus ele estava fazendo através de Paulo.
E obviamente ele era apaixonado pelo seu povo, por ele ser grego, da Macedônia. E aí, provavelmente o que aconteceu nesse determinado momento é que eles estavam conversando, porque diz assim, Paulo teve uma visão. Você conhece algum irmão, alguma irmã que já teve alguma visão de Deus? A gente já deve ter ouvido falar, mas visão mesmo de Deus, irmãos, provavelmente aqui foi uma coisa muito natural. Porque quando você começa a conversar com alguma pessoa acerca das coisas da obra de Deus, acerca das coisas da sua vida, o que começa a acontecer dentro do teu ser, no teu espírito? Você começa a imaginar coisas relacionadas àquela situação, se for uma conversa interessante. E conversando exatamente com alguém que é grego, da Macedônia, que era Lucas, falando sobre as coisas de Deus e as coisas da obra, porque Paulo estava, respirando missão. Aí chega assim essa visão onde alguém fala para Paulo, passa a Macedônia. Uma coisa muito interessante, Paulo provavelmente ele se imaginou nas terras de Lucas para chegar e pregar o Evangelho. Porque se Deus ele proibiu para 2 lugares, quando ele começa a ouvir falar da terra de Lucas, ele falou, puxa, porque o que está escrito aí foi assim, eles concluíram, foi isso que nós lemos, eles concluíram, olha a palavra certa que está escrita aqui, versículo 10 na minha Bíblia, está escrito assim, na parte B, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho naquele lugar. Olha só como que o Espírito de Deus, ele trabalha na vida da gente, e muitas vezes nós pensamos assim, vai vir uma vozinha aqui no meu ouvido para falar que nós temos que fazer isso, isso, isso. É assim que o Espírito de Deus ele trabalha sempre na vida da gente? Não. Muitas vezes o Espírito de Deus ele trabalha naturalmente na vida da gente. O que nós precisamos fazer? Jejum, oração e palavras de Deus. E fazer as coisas certas no dia a dia da nossa vida. Muitas vezes é de maneira natural que o Espírito vai trabalhar na vida da gente. E da maneira como estavam acontecendo as coisas, está escrito aqui na minha Bíblia, não sei na de vocês como está escrito aí. Está escrito concluindo que Deus ele nos estava direcionando para aquele lugar. E aí olha só, que a gente começa a entrar dentro da nossa história de Paulo e Silas no final. Versículo de número 11, continuando, todos nós navegando de Troade, seguimos em direção a Samotrácia no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, que foi exatamente onde eles chegaram, e eles fincaram os pés para poder chegar e trabalhar para Deus. Primeira do distrito e colônia, nessa cidade permanecemos alguns dias. O que eles faziam? Isso é o que Paulo sempre fazia. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Não é que eles saíram para o rio, nessa cidade não existia sinagoga, e para que se tivesse uma sinagoga, porque o primeiro lugar que Paulo ele ia chegar e pregar, evangelizar, era para os judeus. Ele ia sempre para uma sinagoga, e para ter uma sinagoga numa cidade, tinha que existir pelo menos 10 homens, conhecedores da palavra, para se montar uma sinagoga, e se instalar uma sinagoga, dos judeus naquela cidade. E como não tinha, eles foram para um lugar perto de um rio. Por que eles foram para aquele lugar? Porque normalmente os judeus, quando eles vão chegar e quando não se tem uma sinagoga, eles se juntam num lugar perto de um rio. Por que um rio? Dentro da tradição e dos costumes da lei, se tivesse alguém conhecedor da palavra, do Antigo Testamento, a pessoa, normalmente eles ficavam perto de um rio, porque ali é onde eles se purificariam, se tivesse a necessidade de acontecer um ato de purificação, um ato de batismo, tá? Então eles foram lá, porque eles julgavam que existisse algum lugar de oração, como nós vimos aqui. E aí quando eles chegam perto desse lugar, eles se assentaram, falando às mulheres que para ali tinham
se dirigido. Então existiam mulheres ali que estavam indo se reunir para poder chegar e ter alguém que conhecesse a palavra de Deus para poder ensinar a elas, que elas se reuniam para orar. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor abriu seu coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou servo fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Pausa. Olha só como Deus ele opera. Quando você vai num determinado lugar para evangelizar, você espera converter quem? Quem é daquele lugar. Não é verdade? Eles foram para Filipos, foram para um lugar onde se juntavam as pessoas, e Paulo, ele foi certo de chegar e pregar a palavra de Deus, ensinar acerca dos costumes judaicos e trazer, a novidade de vida que era Cristo Jesus. E aí uma mulher chamada Lídia, ela chega e aceita a palavra de Deus e ela se batiza. E aí quando você chega e você lê comigo que Lídia não era de lá, ela era de Tiatira. Olha só que interessante. Essa mulher, ela não morava naquele lugar e a cidade dela ficava a 50 quilômetros de distância. Olha como Deus ele chega, e quando você deixa Deus trabalhar na sua vida, você pensa que você vai chegar e vai evangelizar aquele povo. Você até evangelizou, mas a palavra ela chegou e alcançou quem? Alguém que não fazia parte daquele povo. E aí muitas vezes também a gente vai com a intenção seguinte: Senhor, toca no coração dessa ou daquela pessoa. Normalmente a gente fala isso, né? A gente fala assim: toca no coração do meu filho, da minha filha, do meu amigo, da minha amiga. Nós não sabemos de que maneira o Espírito Santo de Deus ele trabalha. Mas uma coisa é certa, não é pela... Nós fazemos as coisas pela nossa vontade, desde que ela seja boa, perfeita e agradável a Deus. Só que não sabemos de que maneira Deus ele vai trabalhar dentro das nossas vontades. Por isso que a pergunta: você sabe, o que você acha do agir de Deus? Porque muitas vezes nós não entendemos e nós não conhecemos, e nós nem imaginamos como porquê. Mas essa mulher, que era uma mulher muito rica, ela chegou, e por ela ser temente a Deus, o Espírito de Deus chegou e abriu o coração dela para ouvir a palavra de Paulo. Ela chegou e ela se batizou, provavelmente, como está aí, na hora. Provavelmente ela se batizou na hora. Já foi festa nos céus. Já foi motivo de alegria para Paulo e Silas chegarem no seu coração. Mas Timóteo e Lucas, eles chegarem no seu coração: fizemos a coisa certa. O Espírito de Deus nos levou àquele lugar e pelo menos uma pessoa, ela já se converteu. A gente pensa assim: é pouco? Pode ser pouco, mas essa mulher depois ela chegou e plantou uma igreja. Através dessa mulher, uma igreja foi plantada posteriormente. Aí essa mulher, da gente chegar e falar: mas como que alguém, ouvindo a palavra naquele momento, ela chega e se converteu realmente a Deus e se batizou? Irmãos, só por causa desse testemunho, de um versículo que fala: primeira coisa, a mulher temente a Deus. Ela não conhecia Cristo, ela conhecia a lei. E por conhecer a lei, ela era temente, coisa que muito crente judeu da época não tinha. O que Jesus ele sempre chegava e falava lá? E Jesus ele chegava e confrontava e afrontava o quem? Os fariseus e saduceus, gente que era conhecedora da lei, e mesmo assim eles não aceitavam a palavra de Cristo. Essa mulher, ela era temente a Deus, conhecia a lei e observava a lei. E olha onde o Espírito Santo tocou. Da mesma maneira como o Espírito de Deus ele tocou no coração de Paulo. Ela chegou e ela aceitou e se batizou. Segunda coisa que nós podemos ver que essa mulher se converteu: Paulo, Silas, Lucas, Timóteo,
Eles eram pessoas completamente estranhas àquele lugar. Eles chegaram lá e o que essa mulher ela chegou e falou para eles? Olhem lá comigo. Versículo 13, 15. Ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se vocês julgam que eu sou fiel ao Senhor, se vocês julgam que eu sou fiel a Deus, entrem na minha casa e ali fiquem. E isso constrangiu a todos eles quatro. Qual é a pessoa que vai convidar 4 homens de Deus? Nós sabemos que eles são homens de Deus, eles não sabiam. Qual é a pessoa que vai chegar e vai convidar 4 homens para chegar e estar convivendo por alguns dias na casa dessa mulher? Olha como Deus ele trabalha. Nós olhamos as coisas por aparência. Muitas vezes nós achamos assim: essa pessoa deve ser legal, aquela pessoa acho que não. A gente vai muito pelas aparências. Essa pessoa está bem vestida, então ela deve ser do bem. A pessoa está mal vestida, né? Ela deve ser do mal. A gente olha pela formosura da pessoa, a gente olha tudo aquilo que a gente olha para o exterior. Essa mulher, se ela era uma mulher temente a Deus, se o Espírito de Deus abriu o coração dela, ela estava enxergando naquelas pessoas, eles estavam respirando Jesus. Você nunca chegou e nunca viu, ou alguém nunca chegou e falou para você que consegue enxergar uma coisa diferente em você alguma vez na sua vida? Irmãos, é exatamente igual àquela situação que Cristo chega e fala para os seus discípulos: quem dizem o povo que eu sou? E Pedro se levanta no meio dos discípulos e ele fala assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus ele responde, porque os discípulos falando é fácil, mas quando Jesus ele chega e fala que ele não poderia falar que se não fosse pelo Espírito de Deus, olha só como são as coisas. Quando a gente deixa Deus trabalhar na vida da gente, irmãos, nós não percebemos. Paulo, Silas, provavelmente eles não perceberam, mas o ato daquela mulher convidar, e quando ele fala que nos constrangeu, significa que ela obrigou esses homens a entrar dentro da casa dela, com a família dela. Não é simplesmente: vem ficar uns dias, passar uns dias conosco, porque eles estavam de passagem para aquele lugar. Não, quando Paulo fala que constrangeu, é porque eles foram obrigados a entrar na casa daquela mulher. Então imagina o que ela não falou. Eu falo isso daí, irmãos, isso é ato de bondade, de generosidade, ato de hospitalidade. Isso daí, sabe o que é? São dons do Espírito Santo, quando nós vamos ler em Coríntios e em Romanos. E a gente pensa que dom do Espírito Santo é falar em línguas, que é ter dom de ciência, que é profecia. A gente pensa que é a pessoa ser mestre. Existem vários dons onde você enxerga que Deus ele trabalha e opera através de tantas as coisas, e que nós, quando começamos a ler, nós não percebemos isso daí, mas quando você começa a se aprofundar naquilo que Deus ele começa a trabalhar dentro da situação, a gente começa a enxergar como o Espírito Santo ele trabalha na vida de cada um de nós, e muitas vezes nós não enxergamos porque nós não buscamos, nós não enxergamos porque nós não abrimos o coração. Se nós abrimos os nossos corações para Deus, Ele faz muita coisa na vida da gente, mas não é para nós, irmãos, é para os outros, é para abençoar outras vidas. E eles achavam que estavam no caminho certo, aliás, eles estavam no caminho certo. E aí, diariamente, eles saíam da casa de Lídia para ir para o mesmo lugar, os 4, para orar, para falar de Deus, para evangelizar, para ter comunhão. Oração não é só dentro da nossa casa,
Oração é se reunir com os irmãos e a gente chegar e em conjunto nós fazemos oração. Agora, por que não fazemos mais isso daí hoje em dia? Sabe por quê? Por causa da nossa individualidade. Por causa da nossa individualidade, nós não nos permitimos a ouvir oração, nós não nos permitimos a contar das nossas situações para que outros orem. O que Tiago ele chega e fala? Confessai os vossos pecados, orem juntos para que nós sejamos abençoados. Aí nós pensamos o seguinte: eu vou contar meus problemas para os outros, misericórdia. Só que aí eu vou falar para vocês, aonde está a comunhão de um povo de Deus que abre o seu coração confiando na oração do outro? Não, sabe o que nós pensamos? Nós pensamos aqui, assim, eu não, aquele irmão, aquela irmã vai começar a chegar e fofocar por aí, que a cidade inteirinha, o bairro inteirinho vai ficar sabendo dos meus problemas. Olha só como a igreja, ela se desfacelou de tal maneira que nós vivemos somente na aparência mas ele chegava e todo dia iam fazer isso daí lá. Porque, irmãos, na oração em grupo, quando nós temos e nós nos permitimos a chegar e compartilhar de situações para que outros orem, se for mesmo de coração, Deus faz milagres aí. Diariamente eles iam ali. Aí sabe o que aconteceu? Apareceu uma adivinhadora. Vamos continuar, vamos lendo aí. Versículo 16: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Lá o termo que eles usavam naquela época era pitonisa, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Qual é o problema? Uma coisa é uma pessoa, um irmão chegar e falar isso. Outra coisa é o diabo falar isso daí. Porque você pensa assim, nossa, mas estão falando assim, qual o problema de falar isso? Servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Era o que eles estavam fazendo mesmo. Mas quando é um homem ou uma mulher de Deus que fala uma coisa dessa, tem uma conotação. Agora, como era uma mulher tomada por um espírito maligno, com certeza ela estava debochando. Olha lá, aqueles ali que falam que são de Deus e que ficam anunciando o caminho da salvação. Então ela fala provavelmente com um tom de sarcasmo, apesar da Bíblia não falar isso. O que aconteceu? Versículo 18. Isso se repetiu por muitos dias. Toda vez que eles passavam em frente a essa adivinhadora, ela falava isso. Chegou uma hora, ninguém é de ferro. Paulo, indignado, diz assim: voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, sai dela. E ele na mesma hora saiu. Quando a gente vê alguém tomado por um espírito, o que a gente faz? Em nome de Jesus Cristo, sai. Fazemos a oração da fé e usamos o nome de quem? Nosso Senhor Jesus, porque é Ele, é o nome dele que é que tem poder, não somos nós, é o nome de Jesus. Aí se a gente pensa assim, que beleza, né? Aconteceu mais um milagre. Só que aí acontecem coisas que a gente não entende. Por causa disso, vai acontecer o que aconteceu, que nós conhecemos a história. Vendo seus senhores que se desfizeram a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, os arrastaram para a praça na presença das autoridades, e levando-os aos pretores, aos juízes no caso, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque nós somos romanos. Pausa. Eram 4, por que só chamaram 2? Porque esses 2 eram judeus. Paulo e Silas eram judeus. Timóteo e Lucas, eles não eram judeus. Lucas era grego. Timóteo também, ele era filho de grego. E aí o que aconteceu? Eles só pegaram os judeus, porque poderia ter pego 4, mas por eles serem judeus,
Eles tinham autoridade sobre aqueles para chegar e falar: esses daí estão pregando e estão difamando os deuses que nós servimos. E aí olha só como vai acontecer. Por causa de uma expulsão de um espírito maligno que Paulo ele fez. Aí olha lá, levantou-se a multidão, versículo 22, unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhe as vestes e mandaram açoitá-los com varas. Gente, eu fico imaginando uma coisa. As varas de pescado antigamente eram de quê? De bambu, não era? Você já pegou uma vara de bambu e você bateu na sua perna alguma vez para você ver como dói aquilo lá? A outra irmã está falando de barbela. Exatamente, também. Os romanos, o judeu, o que ele fazia quando eles iam açoitar alguém? Eles usavam um chicote, né? Eles davam 40 chicotadas pela justiça do Antigo Testamento. Os romanos, eles tinham o costume de chegar e dar 40 varadas nas costas. Agora você imagina o seguinte: soldado, quando você pensa ou você olha o soldado, você pensa o quê? É um cara sarado, com força. Agora imagina uma vara na mão de um soldado para dar 40 varadas nas costas de alguém. Provavelmente, com certeza eles só não desmaiaram, porque o Espírito de Deus segurou a vida deles. Porque não diz que eles desmaiaram. Tá? E olha só o que aconteceu. E vamos continuando. Depois de lhes darem muitas ações, versículo 23, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Esse, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, ou seja, para o mais baixo cárcere, para o fundo do porão, e lhes prendeu os pés no tronco. Além deles chegarem e estarem no último compartimento, lugar totalmente escuro, frio, provavelmente com um monte de bicho, com um monte de rato, sentado em cima de um tronco, com o pé preso, e obviamente sentindo muita dor. Vamos acompanhando. Aí vai dizer o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Aí quero fazer um adendo nesse versículo. Provavelmente você já deve ter ouvido muitas pregações acerca desse versículo. Conhecemos até um louvor muito famoso de uma cantora gospel chamada Terremoto, que ela romantiza muito, né? E quando a gente ouve muita gente pregar, a gente vê assim, os pregadores, eles romantizarem um versículo desses. O que é romantizar? É como esse louvor, esse cântico do terremoto, né? À meia-noite, um terremoto, ele chega e ele faz toda a situação. Eles estavam orando e cantando louvores a Deus. Para quê, irmãos? Aí eu vou falar para você o que você pensa sempre, porque eu já pensei nisso. A gente pensa assim: eles estavam orando e louvando para Deus libertar eles da cadeia. Isso é o que quase todo mundo prega, irmãos. Para Deus ele chegar e fazer um milagre para soltar as cadeias e abrir as portas da prisão para que eles pudessem chegar e sair e ser libertados. Como, por exemplo, Pedro foi. Lembra quando Pedro ele foi aprisionado? Lá no começo, lá na igreja primitiva, Pedro ele foi aprisionado e um anjo soltou as cadeias dele e falou: me segue, e tirou ele daquela prisão. Muitas vezes a gente pensa isso. Só que, irmãos, imagina a situação. Pensa comigo. Se a gente que dá uma varada na perna da gente, a gente já sente uma dor danada. Imagina você levar 40 nas costas. Você vai estar pensando, você vai estar orando, você vai estar cantando louvor para Deus: Senhor, me liberta disso aqui.
Me livra dessa cadeia, me livra desse tronco. Tá, Deus liberta e livra, e aí? Como é que eles vão fazer para chegar e sair e andar? Provavelmente esses dois homens, eles foram carregados para a cela de segurança máxima. Provavelmente eles foram lá, sabe, arrastados de tanta dor que eles estavam sentindo, sofrendo, doendo. A única coisa que eles estavam pensando naquele momento, fisicamente, com certeza, era somente a dor. Era somente a dor. Agora eu vou pedir para vocês, vamos parar um pouquinho, vamos abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 4, palavras do apóstolo Paulo, versículos 7 a 12. Só para vocês entenderem por que eu estou falando isso daí. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Olha o que Paulo ele chega e fala. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Que tesouro que é? A pregação do Evangelho. Para que a excelência do poder ele seja de Deus e não nossa. Ou seja, tudo aquilo que eles pregam do Evangelho e da palavra de Deus, a excelência dessa palavra não é, sabe, a arte de Paulo ter estudado, ter ido para uma faculdade, aprendido com o mestre dos mestres, Jesus Cristo, para ele chegar e sair falando bonito. Paulo ele vai continuar: em todos somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desamparados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Quando eu leio esses versículos e eu volto para aquela situação de Paulo, naquele momento da oração e do louvor, porque está dizendo que por volta da meia-noite, mas eles não foram levados à meia-noite, eles foram levados num determinado horário para aquele lugar, e eles não tinham mais o que fazer. A única coisa que eles poderiam fazer naquele lugar era ficar se lamentando, coisa que nós fazemos isso diariamente quando nós não alcançamos aquilo que nós queremos. Coisa que nós fazemos isso diariamente quando a gente se torna completamente incapaz de conseguir chegar e fazer alguma coisa. Mas um homem de Deus, como Paulo, um homem de Deus, uma mulher de Deus que devemos ser nós, se você leu esses versículos que nós lemos agora, eu vou chegar e vou falar para vocês, sabe o que eles provavelmente estavam fazendo, o que eles estavam fazendo com certeza naqueles momentos? Eles estavam agradecendo a Deus por eles terem apanhado por causa de Jesus. Eles já estavam agradecendo a Deus por eles terem sido testemunhas fiéis, por não negar o nome de Cristo. Eles com certeza, naquela dor toda que eles estavam tendo, sabendo que poderiam estar à beira da morte, porque com certeza eles só não morreram por causa do Espírito de Deus, por causa de Jesus, porque ainda tinha mais coisa para fazer através da vida deles. Ou seja, eles à beira da morte, naquele momento, provavelmente eles falaram: bom, esperança de sair daqui vivo a gente já não tem mais. Porque dali, provavelmente, se eles foram colocados ali na última cela, segurança máxima, como se fosse o pior bandido do mundo, com certeza eles iriam ser o quê? No dia seguinte, iriam ser executados. Então eles estavam agradecendo a Deus, por quê? Porque eles estavam às portas de entrar na eternidade. Eles com certeza estavam cantando louvores e adoração e não louvores e socorro para Deus livrá-los da morte.
Eles estavam entoando cânticos e orações a Deus de agradecimento por serem homens que foram provados e com certeza foram aprovados, porque eles não negaram a sua fé. Quantas vezes ou quantos de nós já negou a fé, não declarando, mas o simples fato de você ficar neutro, parado na sua vida, já é um ato da gente negar. Ah, mas a gente não falou nada. Realmente, muitas vezes não falamos nada, mas só o fato de nós não agirmos como cristãos é um ato de negação. Agora, por que eu falo isso? Porque todo mundo chega e fala: grande milagre aconteceu. As portas das celas se abriram, as cadeias, as correntes se abriram, porque um terremoto chegou e sacudiu todo aquele presídio. Irmãos, esse não foi o maior milagre que aconteceu. Não foi o maior milagre. Um dos maiores milagres que aconteceram. Olhem só, vamos continuar fazendo a leitura. Versículo de número 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos. Aí vai dizer assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Um dos maiores milagres, irmãos, que aconteceu, sabe qual foi? Quando Paulo ele chega e fala que todos eles estavam lá. Por que será que nenhum preso ele fugiu? Nunca passou na sua cabeça? Por que eu vou dizer? Por que será que nenhum preso fugiu? Irmãos, imagina o seguinte: prisão, o último andar, diz que é o andar mais inferior que tinha, então imagine que tinham pelo menos 3 andares para baixo. Um terremoto sacode tudo. Quem já esteve num terremoto, ou quem já ouviu testemunho de alguém que estava no terremoto, quando você está no andar mais baixo que existe, por desespero, a primeira atitude que você tem é você correr para céu aberto. Se o terremoto sacudiu essa prisão, como sacudiu, para abrirem todas as portas e todas as correntes que estavam prendendo as mãos e os pés de todos ali, irmãos, numa atitude de desespero, qualquer pessoa tinha corrido para o térreo, para fora, para não chegar e morrer soterrado. O que acontece com o terremoto, irmãos? Quando chacoalha uma casa, um prédio, ele vem abaixo, quando o terremoto é forte. Por que ninguém saiu do lugar, irmãos? Sabe por quê? Porque a oração de Paulo e Silas, porque a música e o louvor que eles estavam cantando eram palavras de Deus que estavam entrando no coração daqueles homens que estavam presos. Eram palavras de pregação que estavam entrando no coração daqueles homens. Vocês se lembram de Lídia, que se converteu com a pregação de Paulo porque o Espírito de Deus entrou no coração dela? Provavelmente o Espírito de Deus entrou no coração desses homens que estavam presos, porque eu vou dizer para vocês, inocente ali com certeza só era Paulo e Silas, irmãos. Todos os outros tinham culpa no cartório. Todo mundo que é culpado na hora que está libertando assim quer fugir. Se eles não fugiram, é porque eles estavam prestando atenção e estavam mesmo naquilo que eles estavam orando e naquilo que eles estavam cantando. Agora eu vou dizer para vocês,
Era qualquer tipo de música? Era qualquer tipo de oração? Era uma oração que a gente normalmente faz, que a gente pede para Deus nos livrar do perigo, que pede para Deus nos livrar das correntes, que pede para Deus nos livrar dos homens maus? Não, com certeza não. Com certeza não era esse tipo de oração que aqueles dois homens estavam fazendo. Com certeza eles estavam engrandecendo o nome de Cristo. Com certeza eles estavam falando a verdade daquele que morreu, que foi crucificado, sabe, que morreu pelas nossas vidas e que Deus ele ressuscitou para que todos nós pudéssemos ser salvos. E aqueles homens eles não fugiram. Com certeza, porque nas orações e nos louvores estava sendo pregada a palavra de Deus. Porque, irmãos, só a palavra de Deus é que tem poder para chegar e fazer com que alguém que está errado, ele pare e pense na sua situação. Esse foi o primeiro grande milagre. Qual foi o segundo grande milagre? Esse carcereiro, ele chegar e ele querer se matar. Lucas ele não registra o porquê de acontecer, de que maneira foi que Paulo ele ouviu, de que maneira foi de que esse carcereiro ele chegou e não pensou, mas eu não vi barulho de nada, por que ele ia se suicidar? Exatamente por causa dessa primeira grande milagre que eu falei. Uma vez as portas abertas, uma vez as cadeias soltas, lógico que ele vai ouvir o barulho das correntes e dos grilhões se soltando e caindo no chão, ele vai pensar o seguinte: todo mundo fugiu, todo mundo saiu correndo. O escritor ele não está preocupado em dizer que se o homem ouviu ou não ouviu o barulho, mas o desespero desse carcereiro foi tão grande. Por quê? Porque se um preso foge, um preso de segurança máxima foge, que foi o que ele pensou, ele ia pagar com a própria vida dele, ou seja, para ele não morrer na mão de um soldado romano sofrendo, ele já ia chegar e se suicidar naquele ato. E também não diz porque Paulo ele ouviu, se ele falou alguma coisa, se foi o barulho da espada, mas Paulo ele chega e fala: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. E numa atitude de desespero, numa atitude de chegar e olhar e falar: como é que ninguém fugiu? O carcereiro pensar, ele chega e fala: senhores, o que eu preciso para ser salvo? Provavelmente ele chegou e falou: o que eu preciso para ser salvo? Não, dos pecados dele, mas da ira, da condenação que pudesse existir pelos chefes dele. Aí olha só que Paulo ele chega e fala, versículo 29, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E aí Paulo e Silas dizem: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E pregaram a palavra de Deus em todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Olha só como foi feio. O carcereiro cuidou e lavou todos os vergões dos açoites. Sabe o que é vergão? A marca que ficou nas costas daqueles homens, das pancadas que eles levaram. E a seguir ele foi batizado e todos os seus, da sua família. Então, levando-se para sua própria casa, ele expôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Lembra que eu perguntei que nós não entendemos qual é a ajuda de Deus? Gente, Paulo e Silas, eles sofreram demais, mas o sofrimento deles foi para que um homem e uma família, a sua família, eles pudessem ser salvos pela luz da palavra de Deus. Olha só como Deus ele age de maneiras diferentes. Não vou falar que Deus ele vai chegar e agir na vida da gente, sabe?
acontecendo essas situações, porque eram situações que poderiam parecer desgraça. Eram situações que, porque Paulo expulsou um demônio de uma mulher, o que poderia gerar isso? Toda essa situação dele chegar e ter sofrido. Mas olha o que Deus estava preparando para aqueles homens. Muitas vezes nós estamos preocupados em correr atrás das coisas que vão servir para a nossa comodidade. Não que seja, não estou nem falando da questão do nosso sustento, mas muitas vezes começamos a correr através de coisas que vão, suprir a nossa comodidade, e nós nos esquecemos que, aliado a isso, nós podemos chegar e fazer um pouquinho da vontade de Deus. Um pouquinho só. Da gente chegar e falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer? Porque às vezes a gente até fala: Senhor, o que o Senhor gostaria que eu fizesse? Porque não significa que a gente vai fazer. Mas quando a gente deixa Deus direcionar a nossa vida, a gente tem tanto medo de sofrer, a gente tem tanto medo de passar necessidade, a gente tem tanto medo da gente chegar e ter algum tipo de perseguição, que a gente fala para Deus assim: Senhor, deixa eu aqui no meu cantinho, deixa eu quietinho aqui no meu cantinho, tá bom demais eu chegar e eu viver a vida do jeito que eu estou. Mas quando a gente olha lá para fora, tanta gente precisando de Deus, tanta gente precisando de palavra, tanta gente precisando de salvação, tanta gente precisando de uma novidade de vida, a gente nos esquece que se a gente fizer a vontade de Deus, podemos sofrer ou podemos não sofrer. Existem tantas outras situações, tantos outros testemunhos que são contados aí pelos homens e pelas mulheres de Deus, que ninguém sofreu absolutamente nada. Mas por que esses dois homens tiveram que sofrer? Talvez a gente nunca vá saber. Deus poderia fazer de uma outra maneira para alcançar essas pessoas, mas aprove a Deus que eles fossem alcançados dessa maneira. Uma coisa é certa, irmãos: o testemunho desse carcereiro e da sua família é um testemunho que vai falar a vida inteira. O testemunho de Paulo e Silas, para chegar e falar que eles estavam na sombra do vale da morte, eles estavam ali na pior situação da vida deles, como o Salmo 23 diz: Senhor, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. E essa mesa que Deus ele preparou para esses dois homens foi exatamente isso. Uma família inteira se rendeu aos pés de Cristo. Às vezes, a gente olhando tanto para o nosso umbigo, a gente olhando tanto para nós mesmos por dentro, nós nos esquecemos que nós podemos abençoar outras vidas. E não é sair fazendo as coisas de qualquer jeito, mas a gente chegar e sempre, todo dia, quando a gente levantar de manhã: Senhor, me direciona, me leva para alguém, me leva para algum lugar, que eu fale a palavra certa, seja para um familiar nosso, seja para um amigo, seja para um estranho, seja para um vizinho, não importa o que, mas a gente pedir para Deus colocar a palavra certa na boca da gente, para ser falada para a pessoa certa, que vai ser bênção para você e bênção para essa outra pessoa, em nome